Não existem armas perigosas. Existem apenas homens perigosos. E aí, cambada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Hoje estou aqui para falar do Tropas Estelares, do Robert Heinlein. Tropas Estelares provavelmente é um dos meus livros de ficção científica prediletos. Eu sei que ele é da coleção juvenil do Robert Heinlein, ele é um estilão muito mais para jovens garotos, mas eu acho um livro muito legal, muito bom. Isso é o que importa. Ele é o livro ser divertido. E eu gosto pra caramba do livro. Tropas Estelares ele é de 1959, originalmente. Inclusive, ele ganhou o Hugo do mesmo ano. Ele foi lançado pela Aleph aqui em 2015. Essa é a versão que eu tenho. Na verdade, talvez ele tenha saído em outras edições, provavelmente saiu. Essa tradução aqui é do Carlos Ângelo, muito boa. A história do Tropas Estelares é a seguinte: 700 anos no nosso futuro. Então, 700 anos no futuro do Heinlein, 700 anos do nosso futuro agora não é tanta diferença, né? A Terra já se expandiu, já encontrou outras civilizações até. E a Terra em si é dominada por uma federação cujo comando é uma elite militar. Então, esse é um dos principais aspectos do livro. Na verdade, os militares, eles são a elite do mundo. Só os militares podem ser funcionários do governo, só os militares podem votar. Então, na verdade, você tem meio que liberdades individuais próprias de uma democracia, só que você não pode fazer parte do governo em si se você não for militar. E também você não pode escolher quem faz parte do governo, porque existem eleições, mas só militar vota. Parece um pouco uma política de partido único, estilo a China, assim, alguma coisa assim. Acima de 18 anos, em qualquer gênero, você pode entrar para os militares, você pode fazer carreira, servir por um tempo, e depois você é um militar pro resto da vida, e você vai ter as benesses de ser militar. O problema é, os militares, a maior parte deles, vão combater os inimigos da humanidade. No caso, são os aliens, os insetos, né? Talvez você tenha assistido a adaptação para o cinema de 1997, feita pelo Paul Verhoeven. Ela apresenta os insetos de uma forma bem visual. Eles não são exatamente aquilo, eles são diferentes. O livro é todo em primeira pessoa, e quem está narrando a história é um personagem chamado Juan Rico. O Rico, que é como ele é chamado o tempo todo, ele entra para o serviço militar, a contragosto do pai dele, na realidade. O Rico faz parte de uma família abastada que nunca prestou serviço militar. É da linhagem deles que eles tinham dinheiro, mas eles não queriam se envolver com isso. Quando o Rico escolhe entrar para os militares, existe um conflito dele com o pai dele por causa disso, né? Na verdade, ele acaba escolhendo entrar para o serviço militar por causa de uma mulher, uma longa história. O mais importante é, a história ela é narrada em primeira pessoa por ele, e ela tem um modelo de... Ela está se passando um determinado tempo e ela tem flashbacks para o passado. Na verdade, o Rico começa já como um soldado que faz parte de uma unidade, fazendo operações especiais, e ele vai, através dos flashbacks, ele vai narrando como que ele chegou lá, né? Então, como que ele entrou para os militares, como foi o treinamento dele, que é uma parte muito importante da história, é uma parte muito elogiada pela crítica, é bem legal. Se você já leu, se você já viu qualquer história militar, assim, é bem aquela, ele lidando com superiores, o comando militar, aquele treinamento extremamente exigente, perigoso, gente que morre durante o treinamento, gente que é punido, gente que é expulsa, gente que desiste, tem todo esse tipo de coisa que você esperaria de um treinamento militar rigoroso. O aspecto mais interessante, mais importante da história, é que o Rico ele aprende a usar os exoesqueletos, que são armaduras robóticas que eles usam para combater os alienígenas, as unidades especiais, pessoalmente. Eles fazem um longo treinamento para aprender a operar com essas armaduras robóticas, que elas dão saltos imensos. Elas têm um armamento extremamente pesado, inclusive um dos armamentos que eu acho muito legais e interessantes, eles carregam uma ogiva nuclear em miniatura que eles disparam. Se você já jogou Fallout, você talvez lembre do Fat Boy. Na verdade é isso. Olhando o livro superficialmente, você vai achar que o livro faz uma glorificação dos militares, porque tem muito discurso durante o livro falando por que os militares têm que ser os únicos a votarem, porque eles se sacrificam pelas pessoas, porque eles se põem na linha de combate. Resumindo, o argumento, a grosso modo, é isso. Muita gente considera o Heinlein um cara fascista por causa disso, por causa do apoio dele aos militares, etc. E, na verdade, não é exatamente isso. Inclusive, assim como uma boa parte dos livros da Aleph, esse livro ele vem com uma entrevista muito legal no fim. É uma entrevista de dois autores que estavam lançando uma biografia do Robert Heinlein. E eles falam sobre isso, e eles falam sobre de como é um preconceito achar que o Heinlein ele é um cara fascista. Inclusive, se você ler livros como, sei lá, O Estranho numa Terra Estranha, essas coisas, você vai perceber que ele fala de muitas coisas. Na verdade, ele era um cara altamente a favor da liberdade individual, liberdade sexual, liberdade de religião, liberdade de um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, ele tinha um respeito pelos militares,
mas não a ponto de achar que eles que tinham que dominar a nossa sociedade. Apesar de aparecer em mais de uma história essa ideia, não só no Tropas Estelares. Inclusive existe uma história dele que é muito comparada com o conto da Aya, chamada If This Goes On, que é muito parecida com a história do conto da Aya, em um grupo religioso domina os Estados Unidos, na verdade, e os heróis acabam sendo os militares. Ele quer apresentar o seu grande respeito aos militares. Não é necessariamente isso. Ele está explorando ideias ao longo do livro. Assim como ele explora ideias em outros livros, sei lá, Estranho numa Terra Estranha, eu acho que é uma ideia da libertação através da religião. São coisas que vão, às vezes, na contramão do que muitos outros escritores de ficção científica faziam. E essa era a ideia dele. O Robert Heinlein, ele gostava de explorar ideias contrárias dos outros escritores. Ele gostava de ser o cara diferente. Não era, por exemplo, enquanto, que nem eu falei enquanto as pessoas em geral tinham uma posição antimilitarista, na maior parte das histórias. Na época do Robert Heinlein, por exemplo, Forever War, do Joe Edelman, na verdade é dos anos 70, mas ele é um livro antimilitarista. Ele explora uma ideia da guerra ser inútil. E muita gente antes já tinha feito histórias nesse sentido. Robert Heinlein, não que ele fala que a guerra é uma coisa útil, mas ele não é antimilitarista, ele não é antimilitar. Na verdade, o que eu acredito é que o Robert Heinlein, para cada livro que ele escrevia, ele criava uma mentalidade que ele assumia e ele escrevia. E não é aquilo que representava exatamente o que ele achava. Porque ele tem livros com variações muito grandes de escrita e ideias que ele repassa para o leitor. Na verdade, eu acho que ele era um cara que ele não tentava doutrinar as pessoas através dos livros. Ele tentava só entreter e provocar uma reflexão. Porque, assim, era muito comum livros de ficção científica, sei lá, até nos anos 70, o Joe Heidelman, Forever War, vários outros exemplos, serem antimilitaristas. Eles representarem uma ficção militar para mostrar como aquilo era ruim. Então, Robert Heinlein, ele explorou de uma forma que não que aquilo não era ruim, mas que era necessário, na verdade, no Tropas Estelares. As forças militares são algo necessário inerentemente para os povos humanos em qualquer situação. Tropas Estelares é um livro obrigatório para fazer ficção científica. Você pode até não gostar das ideias que ele passa, mas é um livro muito, muito legal. Muito, muito divertido e muito interessante. O Robert Heinlein escreve muito bem, ele tem artifício de escrita e é, com certeza, por isso que ele se tornou um expoente da ficção científica. Inclusive, ele é, talvez, eu acho, o maior expoente do estilo ficção científica militar. Tropas Estelares, ele é o livro mais icônico desse estilo. É isso, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal. Eu sou o Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.